Renato, com essa conta aqui, eu vou acompanhar a reunião. Se você precisar e quiser colocar alguma para co-host, viu? Vou te adicionar agora, Nestor. Beleza. Genial. Agora eu vou mandar uma mensagem para o Bernardo. Manda uma mensagem para o Bernardo no carregador. Só para conectar a isso também. Ligou ele. Você ligou?
só ligando aqui. Queria iniciar agradecendo, né, pela sua atenção, agradecer pela sua atenção de abrir um espaço na sua agenda, que eu sei que está intensa, cada dia mais intensa. E eu vou ser bem objetivo aqui, apresentando rapidamente os presentes. Tira o som para não ficar... Tem que tirar o som para ficar ver, né? Mas estão aqui presentes o Aurélio Souza, que é do Clima Info, que vai fazer uma breve apresentação do Plano Nordeste Potência. Cristina Amorim, que coordena o plano. A Délcio Rodrigues, que é fundador e diretor executivo do Clima Info. Renato Cunha, que é um grande líder ambientalista da Bahia, veio aqui, eu estava brincando com ele, que ele veio aqui trazendo toda a força dos orixás, que são muito ligados à proteção da natureza. Estão aqui presentes também Luciana Nunes, que é do CBC, presente aqui também a Verônica, que também está fazendo o acompanhamento, a Verônica Falcão, acompanhando a parte de comunicação. Aliás, a imprensa está bem interessada nesse tema. Na verdade, para que nós não nos alonguemos, eu queria cumprimentar também aqui Inamara, que tem acompanhado de perto, né, a secretária do Meio Ambiente, acompanhado de perto todo esse trabalho que o CBC vem fazendo com outras instituições. Djalma Paz é o presidente da Agência de Meio Ambiente aqui do estado de Pernambuco. Queria cumprimentar também Marcelo Canuto, chefe de gabinete, e a Dineide. Dineide está aqui ainda? Não. Marcelo Canuto deu uma grande atenção. O FIG está acontecendo, né, Marcelo? Eu pensei que você ia querer ir para lá, mas eu sei que o gabinete aqui tem muita atividade, mas você que foi um grande entusiasta, né, da implantação do Festival de Inverno de Garanhuns, e agora está aqui no gabinete do governador, queria agradecer muito a sua atenção e já passar, governador, a palavra para que o Aurélio possa fazer uma breve apresentação do plano. Em seguida, a gente ouve aqui as palavras da secretária de Meio Ambiente, Inamara. Eu não sei, parece que Roberto Abreu também está chegando, presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco. Enfim, e por fim, nós ouviremos com muito prazer as suas palavras. Então, gostaria de passar para Aurélio. Por favor, Aurélio. Bom dia a todos, governador. Em nome do Clima Info, agradeço a oportunidade de Pronto, botei aqui. Botei. Bom, é um plano de desenvolvimento inclusivo para o Nordeste, né, olhando os aspectos de água, emprego, energia. O Nordeste realmente tem um recurso, fontes renováveis assim, incrível, de solar e de eólica, tem tudo para se transformar numa potência energética agora nessa nova onda de inclusão, de geração com fontes renováveis de energia, e a gente está realmente bem empolgado com isso. Hoje já tem outorgas de mais de 60 gigawatts já lá na ANEEL, só que 2/3 disso ainda não virou projeto. 1/3 já foi desenvolvido, e a gente tem aí quase 30 gigas de projetos solares que vão sair aqui no Nordeste, e ainda tem toda a parte de eólica offshore que vai surgir no horizonte muito em breve. Isso gera uma oportunidade de criação de emprego de mais de 2 milhões de empregos direto no Nordeste. Se pegar só a parte de geração distribuída aqui em Pernambuco, são mais de 200 mil empregos que esse setor gera. Na pandemia, foi um dos poucos setores que não teve perdas, não viu crise, cresceu, dobrou, inclusive, na pandemia. Então, a gente acha que, considerando ainda as outras fontes e as outras tecnologias de geração centralizada, eficiência energética,
novas tecnologias, retrofits, eólica, offshore, o potencial, bom, ligado à mobilidade elétrica, hidrogênio verde, o potencial para o Nordeste é maior ainda, a gente não pode perder isso de vista. Acabei não falando também, mas como nordestino, baiano, sinto muito orgulho dessa região e cada vez mais agora, gerando energia limpa e renovável, a gente está realmente exportando para o Brasil. Do ponto de vista de apoio da população, pesquisas que fizemos, quase 2/3 da população é favorável à indústria verde e renovável, e 74% aí apontam que o desenvolvimento verde, inclusive, deveria ser uma prioridade. Eu vejo que já é uma prioridade no Estado. A população, metade da população prefere realmente trabalhar em indústrias verdes, e isso é uma sinalização de que a população também está tomando ciência desse novo negócio, dessas novas tecnologias. Como eu disse, o Nordeste já exporta energia para o Brasil desde 2020. A gente deixou de ser consumidor e gerador, principalmente pelas eólicas e solares que estão entrando. A gente já tinha algumas hidroelétricas no Rio São Francisco, né, nosso rio aqui principal da região, mas o que realmente mudou a barra e inverteu a direção foram a geração de energia eólica no Nordeste. Bom, quando pensa em energia solar e eólica, são fontes intermitentes. Você tem uma hora, não tem outra, tem de dia, tem noite, tem sol, não tem vento, não tem. Então, o sistema interligado, ele funciona como que as hidroeletricidades são grandes baterias e acumulam essa energia na forma de água em reservatório. São os reservatórios que já existem, na verdade. O que é que a gente precisa é dar um cuidado melhor para o nosso principal rio aqui, o rio de integração nacional, né, que é o São Francisco, e recuperar quase 3 milhões de hectares que foram degradados de mata ciliar e toda essa bacia, porque a gente sabe que árvore é um gerador de chuva, produz água. É isso que a gente precisa, recuperar essa mata, e o Renato depois pode falar mais do que isso sobre eu, e a gente precisa dessas árvores, precisa recuperar esse manancial para poder gerar mais água e ter todos os usos múltiplos que o São Francisco traz, de navegação, de lazer, de irrigação também, por aí vai. Então, a gente precisa transformar esse imenso potencial natural e humano em crescimento inclusivo, em qualidade de vida, e isso depende de ações tanto do governo quanto do setor privado. Mas é o governo que dá as diretrizes, que dá o caminho, que dá as regras, que cria essas condições para o setor privado perceber que é uma segurança jurídica e investir no Nordeste, que é isso que o investidor quer. Então, o Plano Nordeste, Potência, propõe os seguintes caminhos. A gente tem todas essas fontes renováveis também geram impacto social, geram impacto ambiental, por menor que seja. Você tem que desmatar, você tem que criar os acessos, você tem as comunidades nas regiões que são onde são desenvolvidos esses projetos, seja solar, seja eólico, e você tem um potencial de geração de energia renovável incrível. Então, a gente teria que trabalhar de uma forma que achar esse potencial aproveitável que respeite toda essa agenda socioambiental e também de viabilidade econômica e financeira. É o tripé da sustentabilidade, mas assim, o Estado é que tem que puxar essa agenda, né? E isso requer investimento em mão de obra, capacitação, requer ações públicas diretas, como, por exemplo, criar zoneamentos econômicos, eu não estou enxergando o texto aqui, zoneamentos econômicos, ecológicos, para a instalação dessas usinas, articulação de planos e políticas setoriais, aí pensando também na região, a secretária colocou bem aqui, né, sozinho é muito mais difícil criar um plano regional para isso. Garantir a participação das comunidades afetadas, também isso é super importante, cada vez mais. Hoje a sigla da moda é o ESG, mas que a gente já vem trabalhando nessa agenda social há muitos anos, já teve várias siglas aí, né, nem sempre a gente consegue atender, e vão se criando novas siglas, mas o importante é o seguinte, ter olhar na comunidade, ter olhar no meio ambiente, ter olhar no desenvolvimento dos negócios sustentáveis e inclusivos. E fomentar toda uma cadeia de valor. Eu vou dar um exemplo, na Espanha, nos anos 90, eles fomentaram uma mega indústria de energia renovável, que hoje atende o Brasil por enquanto, inclusive, mas na época representava 0,5% da geração de energia elétrica do país, mas exportaram para o mundo todo. Então, uma política industrial para gerar receita dentro de uma cadeia de valor que gerou receita para o país como um todo. A gente pode fazer a mesma coisa aqui no Nordeste.
fomentar essas cadeias de valor, principalmente da indústria solar, que o que mais tem no Nordeste é sol e vento. Ações de gestão pública também direta, fomentar a eficiência energética, principalmente dar um exemplo nos prédios públicos, começar pelos prédios, gerar essa demanda, gerar essa oportunidade para o setor se desenvolver com bases sólidas. Desenvolvimento de PPPs, que também geram muitos empregos, né, de fontes renováveis, instalação em prédios públicos. A gente estava falando aqui de solar, de eólica, de resíduos, né, a oportunidade que tem nessa área de geração de energia e emprego. Eletrificar o transporte, priorizar o transporte público, eletrificação como também uma forma de mitigar as emissões. A gente sabe que dentro de um centro urbano, o pior cenário de emissão são os carros, são os ônibus, né? É o transporte de massa. Então, transformar isso o mais elétrico possível é um dos caminhos, né? A geração distribuída, não precisa nem falar, que fomentar essa geração distribuída é realmente algo que gerou... Hoje, no Brasil, tem mais de 20 mil empresas de energia solar instalando. Pernambuco não está longe disso também. Assim, faz parte desse mercado global e brasileiro de geração distribuída. Talvez 10% do mercado do Brasil está aqui, geração. Redução isso, enfim, ajuda na redução das desigualdades de acesso à energia. Aqui a gente está focando muito nas comunidades. Existe hoje, com um marco legal para a GD, que foi a lei aprovada em janeiro desse ano, 14.300, você já tem o programa de tarifa social para a inclusão dessas comunidades mais carentes em acesso à energia solar, fotovoltaica e geração distribuída. Até pouco tempo você não podia, agora você pode criar programas para isso. E, enfim, aí trabalhar a parte de compensação ambiental, social, nesse projeto de geração centralizada, que é importante. Muitas turbinas eólicas estão gerando impactos socioambientais e isso está sendo feito sem um olhar muito cuidadoso com essas comunidades. Então, a participação social é importantíssima, criar esses fóruns de discussão permanente, debate, né, direcionar essas instalações das centrais solares e eólicas de acordo com acordos locais, acordos regionais que tenham esse olhar socioambiental, garantir esses direitos de identidade e permanência sobre o território. A gente vê também as populações sendo afastadas pelo potencial energético que existe, mas sem garantir o mínimo de identidade e permanência, e democratizar a informação também. Tem muita coisa acontecendo que as pessoas não sabem, e aí não consegue também opinar, não consegue definir, não consegue se defender. Eu acho que o Estado tinha um papel importante nisso. Com relação à recuperação hídrica do Rio São Francisco, é essencial, então, essa promoção da complementariedade, né, das fontes renováveis com o Velho Chico. É até bonito de ver a coisa da natureza, né? Quando o rio está em baixa, a eólica está em alta. Quando o rio está em alta, pensando na sazonalidade, o rio está em alta. Então, realmente tem uma complementariedade e o solar entra durante o dia nisso tudo. Usando a mesma usando a mesma infraestrutura de escoamento de energia, e o Estado tem um papel importante nisso, porque essa infraestrutura, às vezes, de transmissão, passa muito de acordos com o governo, né? De investir, atrair investimento. Então, o gargalo hoje do Nordeste, um dos, é a transmissão de energia. Por isso que funciona muito bem na geração distribuída, porque você conecta no poste que está ali na rua, em baixa tensão, em média tensão. Já quando a gente parte para usinas desse porte, a gente precisa de linha de transmissões muito robustas, subestações robustas. E só uma parceria com o Estado aceleraria esse processo. Na parte de passivos de vegetação, a gente tem que restaurar isso, promover projetos de base comunitária, recuperação produtiva de vegetação, turismo, extrativismo sustentável, entre outros. Essas são medidas que o público enxerga com 72% de prioridade alta. Tem uma alta aceitação esse tipo de ação. Tem um sentimento muito positivo. 48% ficam felizes quando tem projetos que olham, né, por essa ótica sustentável, e 39% esperançosos. Quer dizer, tem muita gente aí com esperança, com alegria e achando que essa deve ser a prioridade dos governos. Acho que esse é o último slide, né? Desculpe, eu corri. A gente sabe que sua agenda, governador, é muito corrida. Tem muitas coisas para lidar no Estado e fora. Então, eu encerro minha fala aqui. Nós ficamos abertos como equipe aqui para perguntas e respostas e à disposição para acelerar esse plano, colocar
a nossa força aqui, nossa força motriz, nossos conhecimentos, nossa rede, ajudar na captação, trazer recursos, fazer estudos, projetos. Estamos aí para isso. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Aurélio. Eu queria registrar a presença também de Roberto Abreu, presidente da ADEP, Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, que tem uma relação muito grande com esses fomentos todos aí, viu, Aurélio, que você falou. E dizer, só complementando, que realmente o Nordeste tem tanta potencialidade, governador, tanta potencialidade eólica e solar, que precisa controlar o excesso de potencialidade, ou seja, fazer um planejamento integrado da região para distribuir esse desenvolvimento de maneira equilibrada em todos os estados do Nordeste. E aí a gente fala aqui com o presidente do Consórcio Nordeste, que tem essa visão hoje, né, de toda a região Nordeste, buscando fazer um planejamento integrado que aproveite da melhor forma esse potencial, resolva o problema da pobreza, que a indústria que não precisa de água, a indústria solar e eólica não precisa de água, então dá para chegar em qualquer lugar seco, desertificado. Inamara, Djalma, tem já o mapa da desertificação do estado de Pernambuco, a gente sabe onde seria mais adequado atrair os empreendimentos, então talvez com a ADEP planejar, né, essas áreas que são mais interessantes para isso. E aí, para falar sobre isso, Inamara, eu queria passar a palavra para a Inamara, para que ela fale, inclusive, governador, de um trabalho muito importante que seu governo está fazendo aqui, a Secretaria de Meio Ambiente, junto com a CPRH, articulando os outros estados do Nordeste no sentido de criar padrões de planejamento, políticas públicas regionais, integrando os estados, para que realmente possa fazer esse controle, esse planejamento conjunto, esse controle, o ajuste fino, porque a energia renovável é muito bem-vinda e muito importante, mas precisa realmente fazer ali os ajustes na implementação dos projetos. Portanto, passo a palavra para a Inamara, que vai detalhar melhor sobre isso, que é uma grande conexão de Pernambuco com a região Nordeste. Obrigado, Inamara. Muito obrigada, Sérgio. Bom, eu queria aqui saudar o nosso governador Paulo Câmara, tem aqui alguns representantes do Consórcio Nordeste na área de meio ambiente, que a gente aqui mobilizou. Queria aqui agradecer a presença do nosso presidente da CPRH e o presidente da ADEP, quem a gente tem tratado bastante essa temática, governador. Quero aqui, Sérgio, agradecer por este contato, por essa parceria com o Centro Brasil no Clima, tem sido um parceiro constante da nossa agenda. Também aqui queria saudar o Aurélio do Clima Info. Eu sempre gosto de ouvir os baianos, afinal de contas, a minha origem, nesta hora, comemora o baiana que sou, embora já bem pernambucanizada. Bom, eu acho que o Plano Nordeste Potência, ele, na verdade, reforça um entendimento que a gente já vem trabalhando aqui nessa ideia de juntar o trabalho da SEMAS, o trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, por meio da ADEP, e a gente tem debatido o assunto no Conselho Estadual de Meio Ambiente, mais recentemente na Câmara Técnica de Meio Ambiente do Consórcio Nordeste, juntando aí todos os atores, entendendo que essa é uma pauta estratégica. A gente sabe que é uma responsabilidade grande para os órgãos ambientais quando a gente se defronta com esta ideia de que o Nordeste deve representar 85% de energia eólica e 65% de energia solar. E este semiárido, com toda a sua potencialidade, com toda a sua capacidade para o desenvolvimento, precisa garantir que esse desenvolvimento seja inclusivo, que garanta aí a justiça climática, garanta a proteção ambiental, a conservação, e isso para nós é um importante desafio. Então, ciente dessa responsabilidade de que a região Nordeste tem para isso, para este modelo de desenvolvimento econômico, a gente entende que o Nordeste precisa fazer escolhas políticas acertadas, no sentido de aproveitar as oportunidades de investimento, de criação de emprego, de geração de empregos, mas também escolhendo
uma gestão que adote normas, que adote procedimentos que garantam, né, que essa infraestrutura venha de maneira a ser responsável, a ser eficiente, ao invés da gente entrar num caminho de disputa entre os espaços, entre os estados, por mais investimentos, onde todos perdem se isso acontecer de maneira inconsequente e irresponsável. Então, a gente precisa fazer com que essa articulação entre os estados do Nordeste aconteça, e o papel do consórcio, neste momento, é estratégico. A gente tem compilado informações dos 9 estados da região nessa área de energias renováveis, com o apoio da ADEP. Já em agosto, nós teremos um relatório para debate, partiremos para validação das medidas, propondo normas e propondo procedimentos comuns aos 9 estados. A gente já realizou um diálogo sobre os desafios e impactos socioambientais dos projetos de energia renovável no Nordeste, juntamos todos os secretários de meio ambiente nessa proposta, levantamos aquilo que envolve a legislação sobre os licenciamentos ambientais, isso foi condensado, distribuído aos estados, inclusive prevendo aí o compartilhamento de boas práticas para que a gente se ajude naquilo que envolve a compensação, naquilo que envolve o processo de licenciamento. Então, os estados têm fomentado, junto à academia, junto à universidade, às organizações ambientais, investidores, a própria gestão, o diálogo sobre esses desafios, e a gente entende que esses esforços comuns, para a gente atuar, tem que ser de forma cooperativa, Sérgio. Não adianta o Estado de Pernambuco fazer sozinho, nós precisamos dessa articulação. Então, a gente, inclusive, tem marcado, e vocês estão convidados para isso, nos dias 11 e 12 de agosto desse ano, vai ter um encontro das câmaras temáticas de energia, agricultura familiar e meio ambiente para a montagem dessa estratégia na área de energia, uma estratégia, né, articulada, comum. Pernambuco tem sido líder da Câmara Técnica de Meio Ambiente, tem também liderado a Câmara Técnica do Clima, da ABEMA. Então, essas são articulações importantes para que a gente avance no sentido de adotar novos parâmetros, se aprofundar naqueles que são os problemas, que são novos, né? Tem surgido agora com muito volume, e a gente precisa se apressar para que as agências, os órgãos licenciadores estejam prontos para a demanda, o tamanho desta tarefa. E aqui em Pernambuco, eu acho que a gente tem, como liderança dessas 2 câmaras, nessa estratégia, o governador do estado, presidente do Consórcio Nordeste. A gente lançou o nosso plano de descarbonização, que prevê o compromisso para 2050, emissão neutra de carbono, e a gente tem que trabalhar isso rapidamente. E a gente entende que este cenário de descarbonização é uma oportunidade para o crescimento e o desenvolvimento, e a gente, inclusive, prevê no nosso cenário de descarbonização um incremento de 6% no PIB, um incremento de 20 bilhões de reais do ponto de vista do nosso produto interno bruto, são 30 bilhões de reais no aumento do consumo das famílias, e isso precisa ser acompanhado pelo cuidado ambiental, pela proteção ambiental, e a diminuição ao máximo, é a gente tentar minimizar ao máximo esses impactos ambientais. O nosso Conselho Estadual de Meio Ambiente dedicou o ano de 2022 a partir de um grupo de trabalho, inclusive fazendo a visita aos empreendimentos, aos locais, aos territórios impactados, ouvindo especialistas. Nós fizemos já rodada de 3 momentos, ouvindo diversos especialistas sobre o assunto, puxamos a ADEP, inclusive, para a atualização do Atlas Eólico e Solar, nessa perspectiva, Sérgio, de aproveitar as áreas mais adequadas para a implantação desses investimentos. E a gente, como parte, inclusive, dessa estratégia do plano de descarbonização, a gente já tem aí o plano de descarbonização de Suape, as plantas de hidrogênio verde, a PPP de energia renovável, que foi lançada recentemente pelo governador aqui com a Compesa, que estava aqui a presença
de Sérgio Xavier também, a produção de biogás a partir dos editais da Copergás, isso tudo se soma a esse esforço de rapidamente a gente garantir o crescimento exponencial dessa matriz energética renovável no estado de Pernambuco, de maneira sustentável, de maneira inclusiva, para garantir aí a sustentabilidade dos territórios. E, por fim, eu entendo que este plano que hoje vocês entregam, esse plano, na verdade, reforça aquilo que a gente vem atuando, dá visibilidade à pauta, e eu acho, então, que a gente tem uma ação comum, a gente tem uma pauta que é nossa, que é comum e que a gente precisa fazer com que mais atores compreendam a lógica e a necessidade de buscar este caminho. Nós entendemos que temos que engajar todos os atores. Eu penso que das reuniões que nós já tivemos, inclusive, com potenciais investidores, setores empresariais, eles não se negam em absoluto, eles querem mais clareza, eles querem mais celeridade. A gente tem buscado, inclusive, com o apoio da ADEPE, melhorar aquilo que é a atualização e a modernização dos processos de licenciamento, mas não devemos abrir mão das normas, dos procedimentos responsáveis, dos cuidados ambientais, da proteção da nossa população. Então, temos uma agenda comum, temos um reforço, eu parabenizo pela qualidade do trabalho e acho que isso muito nos ajuda. Então, vocês estão convidados a, junto com o Consórcio Nordeste, com a Câmara Técnica de Meio Ambiente do Consórcio, com a Câmara Técnica do Clima da ABEMA, a SEMAS, o nosso CONSEMA, a gente atuar para garantir o que está posto nesse plano Potência Nordeste. Essa é uma pauta nossa, conjunta, que a gente tem todo o interesse em colocar para frente. Obrigada, governador. Muito obrigado, Inamara. Nós estamos, queria até ressaltar que, para ajudar nesse processo, nós estamos implantando lá na região, governador, ali do São Francisco, ali perto de Petrolândia, na divisa com Paulo Afonso, ali, onde o Rio São Francisco integra Pernambuco, Bahia, Alagoas e Sergipe, né, no encontro dos 4 estados, a gente está implantando nessa coalizão dessas instituições, né, Clima Info, Instituto Clima e Sociedade, Fundação Casa Socioambiental, Grupo Ambientalista da Bahia e o CBC, Centro Brasil no Clima. A gente está implantando laboratórios de inovação para discutir essas questões todas de forma prática, juntando empresas, academia, a comunidade local, governos, né? E mais uma vez, Pernambuco inova, que é na mesma linha do laboratório que contamos com sua presença lá no ano passado, lançando, né? Inamara acompanhou de perto isso, Djalma também, o Laboratório de Economia Circular de Fernando de Noronha, e é naqueles que nós vamos inaugurar a primeira etapa logo mais, né? Espero até outubro, novembro, no máximo, a gente ter a inauguração da primeira etapa. E é nesses moldes que a gente está implantando lá, inclusive com inovações de uma cooperativa de créditos de carbono, com pequenos produtores da região, e nessa linha da rede solar distribuída, né? A cooperativa ela vai ter também um experimento lá de geração distribuída entre os cooperados, são centenas de pequenos produtores que vão formar uma grande usina solar integrada em rede, aproveitando parte da energia e outra parte é compensada entre os cooperados. Então, esse é um trabalho que está sendo feito nessa coalizão também, e a gente espera que isso seja um modelo também para outros estados. Governador, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção e ficaremos muito felizes aqui em ouvir suas palavras agora e saber que, depois de tudo isso que Inamara ressaltou aqui, lembrou das ações da PP da Compesa, que é uma inovação nacional, todas essas ações aí na linha do fomento às energias renováveis, etc., etc. A gente sabe que o seu governo está muito sensível a essas questões e, nesse momento que tem a sua presença na presidência do consórcio, com certeza esses assuntos vão ser reverberados pelos demais estados do Nordeste. Então, mais uma vez, muito obrigado e gostaríamos muito de ouvir as suas palavras e as suas diretrizes, porque a gente está aqui também ficando à disposição dos governos para ajudar, né? São movimentos que estão querendo contribuir e esse plano ele apresenta ali um conjunto de caminhos, mas a gente sabe que o desafio é grande para implementar e essas instituições estão aqui presentes. Mais uma vez, queria ressaltar aqui a Cristina Amorim como coordenadora do projeto, as mulheres, né, Inamara, comandando aqui os rapazes, e todos nós estamos aqui à disposição, governador. Muito obrigado.
Bom, bom dia a todos. Obrigado, Sérgio, Xavier, nosso amigo, que tem nos ajudado tanto a implementar ações em favor, realmente, do clima e da proteção do meio ambiente. Cumprimentar o Aurélio, agradecer a apresentação feita hoje, a Cristina Murim, o Renato Cunha, nossa secretária Inamara, nosso presidente do CPRH, Djalma. Temos aqui também a participação do presidente da ADEP, o Roberto Abreu, o Marcelo Canuto, entre outros aqui presentes. E dizer que esse plano Nordeste Potência, ele vai ao encontro do que a gente acredita, né? E isso é sempre bom, a gente poder ver apresentações como essa, porque elas só reforçam os eixos daquilo que a gente quer continuar a fazer. Nós trilhamos um caminho lá atrás, ainda no governo do ex-governador Eduardo Campos, e fazer Pernambuco avançar, fazer Pernambuco melhorar, mas os nossos eixos de desenvolvimento, eles nunca andam sozinhos. É um desenvolvimento que não pode nunca esquecer das questões sociais, um estado localizado numa região nordestina. Então, o desenvolvimento econômico ele é sempre bem-vindo, mas ele tem que ter um olhar para a questão social, para o desenvolvimento social, e tem que ter outro olhar também para a proteção do meio ambiente. Nós prezamos isso de maneira muito clara. Desde 2011, nós temos uma Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, né, que prega isso, né, a partir das ações que são implementadas na Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade. O Sérgio foi nosso secretário, agora a Inamara tem feito a continuidade desses trabalhos, e para nós isso é muito bom. E esse plano, ele reforça isso que a gente acredita, de nada que se faz e nós vamos alcançar nunca que nós queremos, se não for realmente com desenvolvimento sustentável dentro desses eixos que o plano fala, né? Mais água, mais emprego, mais energia renovável, energia limpa. E quero também enfatizar o compromisso, não apenas do governo de Pernambuco, mas dos estados da região Nordeste com esse plano. Nós temos hoje a honra de presidir o Consórcio Nordeste, mas o Nordeste vem, desde lá atrás, sendo uma região defensora incansável de tantas ameaças que a gente vê no Brasil e no mundo. Aqui no Nordeste, não. Aqui nós temos uma política integrada e não é de apenas um estado, são dos 9 estados de nossa região que pactuam com as boas práticas, que estão conectados com as metas do Acordo de Paris e que não vão, de maneira nenhuma, fazer nada ao contrário do que a gente acredita. E o plano só vem reforçar essa nossa crença. Isso vale também para as demais instituições do nosso Estado, seja a CPRH, seja o Conselho Estadual do Meio Ambiente. E as nossas políticas aqui em Pernambuco, desde a expansão das unidades de conservação, seja a procura incansável de boas práticas, os laboratórios que nós temos feito lá em Fernando de Noronha, com projetos como o Carbono Zero, Plástico Zero, todas as metas a serem alcançadas, os carros elétricos, e entre outras ações. E no campo da energia renovável, evidentemente, que a gente também não vai deixar de trilhar, e ela faz parte desse sistema de economia verde também, que a gente também tem muita crença nos seus potenciais futuros. O Nordeste ele tem vento, ele tem sol, ele tem rio, e como bem foi dito aqui por quem me antecedeu, o povo nordestino tem criatividade, é um povo trabalhador, e nós estamos perto realmente dos grandes mercados consumidores. Então, o que pode se potencializar aqui na região Nordeste para se ampliar
para gerar emprego de qualidade e para sustentabilidade, nós vamos apoiar. Fico muito satisfeito também de ouvir a preocupação do plano em relação ao Rio São Francisco. Eu acredito que o Rio São Francisco ele precisa efetivamente de um cuidado muito, mas muito atento. As ameaças são enormes e diárias, e todo esse processo traumático que nós estamos acompanhando de privatização da Eletrobras, ela tem um alcance na questão do nosso Rio São Francisco, das nossas ações de preservação e sustentabilidade. Então, tudo isso também a gente precisa estar muito, mas muito atento para que o Rio, mais na frente, não deixe de ter esse caráter protetivo de complementariedade, que também foi enfatizado aqui pelo Aurélio. E dizer que as nossas ações também, elas vão continuar, né? Se falou muito aqui da parceria que a Compesa está fazendo para a sua eficiência como empresa, a partir da utilização de usinas solares, parceria com o setor privado. Isso também vai estar sendo extensivo a outros órgãos do Estado de Pernambuco. Nós também já temos outra PPP em andamento para órgãos do âmbito do Estado, seja da saúde, da educação e de outras áreas. Isso também vai aumentar nosso potencial energético a partir de energia solar, da construção de usinas solares no nosso Estado, que se juntam também aos diversos parques que estão sendo ou já feitos ou já estão sendo feitos na questão eólica, e também todo esse potencial e esse planejamento em torno do nitrogênio verde, que é outra fonte que nós queremos aqui em Pernambuco potencializar. Então, as nossas palavras são de agradecimento e de colaboração com a execução do plano. Esse plano ele tem eixos, né? Ele tem oportunidades, mas também tem muitas recomendações que precisam ser muito bem trabalhadas e adequadas. Então, a gente quer estar junto aí, seja nos eixos da gestão pública direta, né? Que pudermos ajudar e fazer como ente governamental, nós vamos estar conscientes disso, e eu falo não apenas em nome de Pernambuco, mas também toda a região Nordeste. A nossa crença na capacitação técnica de mão de obra presente em todas as etapas desse plano, a geração em torno de energias renováveis, que isso tenha também um grande debate, uma grande participação social. A política pública precisa ter a participação social e o patrocínio social em torno dessas ações, o cuidado com o nosso rio, entre outras ações. Então, eu sou animado cada vez mais de poder participar de eventos como esse, sabendo que muito tem que ser feito, mas que a gente não pode descuidar em nenhum momento desse foco e dessas ações. A proteção ambiental, a natureza, ela precisa de um olhar muito cuidadoso. Não é por menos que a gente está vendo tanta coisa acontecer, tantos desastres naturais estão ocorrendo com mais frequência no nosso país e em muitas regiões do mundo. Isso é uma reação, claro, evidente, que anos de destruição têm um preço. Então, a gente tem agora que intensificar as proteções e as boas práticas para que a gente não sofra mais com tantos e tantos desastres naturais oriundos especificamente da ação do homem em torno da natureza. Então, fica também o nosso recado e a nossa crença de que isso precisa ser intensificado, e o plano também vai ao encontro disso. Então, obrigado a todos vocês, obrigado em especial ao Sérgio, que é um grande parceiro e colaborador e incentivador de todos nós, e o abraço a vocês e bom evento, um evento realmente que possa contribuir para a intensificação dessa política pública que a gente acredita, mas que precisa ser muito bem planejada, muito bem executada e tendo a capacidade de estar sendo reinventando ao longo de toda a sua execução.
Um grande abraço, muito obrigado. Muito obrigado, governador. Sabemos que a sua agenda lhe chama. Temos aqui alguns jornalistas, algumas jornalistas acompanhando, então a assessoria já informou que não vai ser possível a sua presença aqui, então nós agradecemos e ficamos aqui à disposição toda a equipe, a secretária Inamara, o presidente da CPRH, Djalma Paz, o presidente Roberto Abreu também vai estar aqui à disposição e toda a coordenação do plano vai estar aqui à disposição de vocês que estão nos acompanhando aí online. Governador, muitíssimo obrigado pela sua atenção, parabéns pelas ações, pelas iniciativas pioneiras que o governo está implementando nessa linha, exatamente do que nós estamos falando aqui. Essa PPP da Compesa na área de energia solar, com certeza, vai ser uma referência para o Brasil inteiro, e as outras iniciativas de hidrogênio verde. Ontem houve um lançamento importantíssimo, né, de investimentos da ordem de 50 milhões nessa área de hidrogênio verde. Isso vai ser realmente um modelo de cadeia produtiva de hidrogênio verde. Esse projeto está sendo implementado lá atrás, inclusive inovações tecnológicas com blockchain para mapear, credenciar, mostrar ali toda a trajetória da produção de energia renovável, e esse potencial no interior gera condições para que tenha plantas de hidrogênio verde aqui no litoral. Não só em Pernambuco, mas em vários estados, como a Bahia, que também está tendo investimentos, e outros estados. Governador, muito obrigado mais uma vez, viu? E fica aqui o nosso abraço. E acho que agora a gente poderia fazer uma foto aqui, entregando oficialmente o plano. Então, acho que todos nós podemos fazer aqui. Marcelo. Cristina, por favor. Delcio, você, Cristina, faz a entrega oficial ao governador. Uma foto aqui. Deixa eu sacar. Quer baixar aqui? Não? Quer vir de outro? Não? Vou tirar a foto. Dá uma moralzinha. Como diz minha amiga, vem dar uma moralzinha.
Bom dia, a gente vai começar aqui a responder algumas perguntas. A secretária precisou sair alguns minutos para atender a jornalistas que estão aqui localmente, e daqui a pouco retorna, mas a gente vai começar, então, a responder. A gente tem aqui um questionamento. Vamos começar aqui. Só um minuto. Bom. A Alessandra, WWF Brasil, pergunta se há um horizonte temporal para pôr o plano em prática. Alessandra, a gente não estabeleceu um plano, um tempo, um limite de tempo, para ficar mais claro, mas a gente visualiza, nós fizemos um exercício de visualizar o que seria esse plano nos próximos 10, 12 anos. Esse recorte a gente fez por um seguinte motivo, porque a gente é uma visão de médio prazo, a gente acredita que há recomendações que nós estamos propondo que não que precisam de um tempo de maturação e de preparação, inclusive da gestão pública e do setor privado, para que sejam respondidas e sejam implementadas, mas a gente também não queria trabalhar com um prazo muito alongado, de longo prazo, porque existem ações que precisam e podem ser tomadas a partir de agora. Então, a gente estabeleceu 12 anos porque a gente considera, digamos, 3 mandatos. Então, para os candidatos que estão que vão ser eleitos agora no pleito de 2022 e que, porventura, continuem por 2 mandatos, a gente também faz a provocação de desenvolver uma linha de trabalho que vá além da sua própria administração. Portanto, a gente visualiza esse médio prazo para que, por um lado, consiga colocar as recomendações em prática, fazer essa análise, essa incorporação para cada ente, mas também tenha essa perspectiva de continuidade para a administração seguinte. Espero que tenha respondido. O Alan Magno, do Povo, pergunta como o plano prevê a articulação com projetos já em andamento no Nordeste? Alan, há uma série de projetos, como você coloca aqui. Este é a primeira reunião, a primeira apresentação para o presidente do consórcio Nordeste, mas esse plano ele será levado a todos os estados, será apresentado e para cada estado, então, a gente tem uma realidade. A gente precisa respeitar as particularidades de cada estado, mas também desenvolver esse olhar integrador. Então, serão caminhos que vão correr em paralelo para que a gente consiga, então, fazer essa articulação dos projetos que já estão em andamento. Eu só agora fiquei em dúvida se você está falando dos projetos de implementação de geração centralizada ou se você está falando dos outros projetos mais gerais. Eu respondi dos projetos mais gerais. Se for especificamente dos projetos de implementação de centrais de geração, você, por favor, só esclarece aqui para mim. E você tem outra questão aqui, dentro dessas questões temporais, quais as questões prioritárias? Novamente, depende da realidade local. Mas a gente estabelece algumas questões que podem já ser incorporadas nos primeiros dias da administração. Esse é uma tarefa que nós temos para fazer no segundo semestre, que é essa conversa, então, com as equipes de transição dos governos eleitos para a gente, então, estabelecer quais são as prioridades, mas existem alguns pontos que eu gostaria de chamar a atenção. O primeiro, a questão dos impactos sociais e ambientais dos projetos de energia centralizada que já estão em operação ou que estão em planejamento e implementação. Existem algumas questões que precisam ser discutidas, tanto com o ente público quanto com
quanto com o setor privado, tanto sobre remediação quanto sobre mitigação de impactos futuros. Então, essa é uma questão que precisa ser levada em consideração como prioritária e nós estamos colocando isso. Outro ponto é a revitalização da Bacia do São Francisco. Dentro desse sistema que o Aurélio explicou, de complementariedade do sistema hídrico, eólico e solar, a gente precisa de água. E para ter água, a gente precisa ter a revitalização da bacia. Diversos projetos já foram feitos, alguns estão em andamento, mas é preciso estimular mais o trabalho de recuperação, também por uma questão de segurança energética. E o próprio sistema de acompanhamento e articulação dos estados sobre esses planos de expansão. Isso também é prioritário, essa organização do território olhando a expansão de uma maneira integrada entre os estados, é um elemento que nós consideramos que é fundamental e prioritário. Eu vou pedir para o Aurélio, se tiver algum ponto também que queira acrescentar aqui entre as questões prioritárias. Só um momento. O áudio, não sei se me escutam aí. Sim, né? Sobre essas questões de que setor priorizar, né? E que... Fiquei só no áudio mesmo. A câmera. Pode abrir. Tá vendo? Eu estou parado aqui. O que está mais de curto prazo, Cris, eu diria que é a geração distribuída, porque ela está aí, tem um marco regulatório já presente, ela já tem uma legislação, já tem uma mão de obra, de certa forma, capacitada, pronto, já tem mais de 80 linhas de financiamento disponíveis para toda... Agora já me autorizou aqui. Já tem mais de 80 linhas de crédito disponíveis no mercado para iniciar nessa área. A inflação energética está muito maior do que o custo do financiamento desses projetos. Então, sim, de curtíssimo prazo, a geração distribuída é o que aconteceria mais rápido dentro desse nosso projeto. Mas a gente não pode pensar em geração distribuída sem falar em eficiência energética, sem falar em diversificação dessa matriz, sem falar que vai vir uma onda aí de eletrificação de usos finais, como a mobilidade elétrica. São coisas que, sem uma infraestrutura, você não consegue acelerar e colocar isso no horizonte tão de curto tempo, né? Qualquer coisa relacionada também com recuperação de área degradada, a gente está falando de médio prazo. Você planta uma árvore hoje até ela atingir uma idade madura, digamos assim, né, que resista com o tempo, né, Renato? 3 anos aí no mínimo para você dizer que aquela árvore ali vai resistir, vai seguir adiante, vai fazer o papel que ela tem que fazer lá com prestação de um serviço ambiental. Então, de curtíssimo prazo, é o que está na praça já. Geração distribuída, localizada nas casas, nos prédios públicos, assim. Em segundo, você já tem a mobilidade elétrica chegando, mas está atingindo uma fatia muito alta de poder aquisitivo. Não é barato, né? E o governo aqui pensar nos planos de expansão da rede de distribuição e transmissão para inserir essa nova geração. Isso aí também são um horizonte de 2, 3 anos no mínimo para você fazer uma licitação, construir uma rede de transmissão, 2, 3, até 4 anos. Então, o plano que a gente estava conversando, o Delcio me soprou aqui no ouvido, a gente está pensando em 3 ciclos políticos, né? 3 eleições, 3 mandatos, pelo menos, que são os 12 anos que você mencionou. Acho que eu vou encerrar por aqui para poder dar a chance do pessoal falar mais. Obrigada. A questão da geração distribuída, ela é muito fundamental, e obrigada, Aurélio, por ter levantado essa questão, porque a gente tem 1 gigawatt instalado somente no Nordeste, correto? E é um potencial gigantesco para que isso se expanda.
é onde a gente tem o maior potencial também de geração de empregos. Os nossos cálculos, inclusive, né, que o Aurélio ele fez, talvez ele possa explicar um pouco para vocês, mas a previsão é que nos próximos anos, considerando a potência outorgada e a expansão de energia descentralizada, a gente pode chegar a 2 milhões de empregos. É um número até relativamente conservador, considerando o potencial, e a energia descentralizada, ela também responde às ansiedades das comunidades para que haja um acesso mais democrático à energia e que, dessa maneira, você consiga promover um desenvolvimento local, com geração de renda de maneira mais sustentada. Então, é realmente uma questão fundamental. Vou pedir também para talvez o Aurélio explicar um pouquinho mais a questão do número, mas só antes eu só quero responder aqui essa última pergunta do Alan sobre a situação do Ceará dentro da implementação do plano. Alan, como a gente comentou anteriormente, esse plano agora ele será levado a todos os estados. Então, a conversa que nós tivemos e que nós estamos entabulando com o consórcio vai desdobrar também nessas conversas com cada um dos estados, e Ceará está na nossa lista para os próximos meses, a gente também ter esse acesso a eles. Aurélio, você pode explicar um pouquinho melhor a questão da descentralizada e dos empregos? Sim, perfeitamente. Existem índices, digamos, consolidados já globalmente, que é utilizado, inclusive, pela IRENA, que é a Agência Nacional de Energia Renovável, né? De que para cada megawatt instalado na energia solar fotovoltaica, por exemplo, você tem a geração de 30 empregos, diretos e indiretos. E cada setor tem o seu número. Eólica, um pouco menos, 17, 14, 17, e solar, 30 empregos gerados, em toda a cadeia de valor. Então, quando você considera que a GD está praticamente dobrando, a GD é a geração distribuída, dobrando a cada ano, né, você tem um crescimento de 100% ao ano, a gente foi conservador, inclusive nos números, considerou um crescimento menor, mesmo porque o marco regulatório está mudando a partir de janeiro de 2023, e algumas pessoas podem achar que não está tão mais vantajoso e reduzir um pouco essa curva de instalação de sistemas de geração distribuída. Basicamente, a geração distribuída no Brasil está focada na energia solar fotovoltaica. São aqueles sistemas que são instalados sobre o telhado, sobre a indústria, comércio, mas também tem as usinas de compensação remota que vão até 5 mega de potência. Para você ter uma ideia, quando a gente fala de 1 megawatt de potência, a gente está falando de algo do tamanho de um campo de futebol. Só para vocês terem uma ordem de grandeza assim, referencial. Quando você vai implantar a usina, de fato, se consome 2 campos de futebol, porque se separa as fileiras, as mesas, como a gente chama, dá um afastamento para não ter sombreamento de um lado do outro. São detalhes técnicos do projeto, você pode adensar mais ou não, mas se fala aí de 2 hectares, 20 mil metros quadrados, para 1 megawatt pico instalado. Então, veja que a gente está falando de gigawatt, que é 1000 vezes o mega. Então, para cada mega, 30 empregos. Quando a gente multiplica isso, a gente chega aí no Nordeste a algo como 2 milhões de empregos sendo gerados nos próximos 5 anos, considerando essa taxa de crescimento conservadora. E, por um outro lado, o lado das outorgas também, que já tem 60 e poucos gigas de outorgas já garantidas, concedidas pela ANEEL. Boa parte dessa energia vai entrar no mercado livre, que o mercado está crescente agora também, pujante, e isso quer dizer que também um volume grande de emprego será gerado nesse segmento. Obrigada, Aurélio. Eu vou colocar aqui também o Renato Cunha,
que é coordenador executivo do Grupo Ambientalista da Bahia, e também parte da formulação aqui do plano, para falar um pouco mais sobre a questão social, né, e ambiental que nós temos visto. Então, bom dia a todos e todas. Então, estamos aqui então em Recife, fazendo o lançamento do Plano Nordeste Potência, né? Que é uma iniciativa, como já foi dito, né, de algumas instituições que trabalham nessa questão da transição energética. Essa transição que é importante ser feita, né, uma transição, né, para descarbonizar o planeta, né? Estamos nesse momento agora com essa linha de trabalho, né, para que a gente possa realmente atender vários instrumentos internacionais e nacionais, como o Acordo de Paris e tal. Agora, a gente tem visto também que essa energia renovável que está sendo implantada hoje aqui no Nordeste, né, e já há um tempo, de 10, 12 anos para cá, também está trazendo alguns problemas sociais, ambientais, territoriais, até de saúde na população que fica no entorno desses megaprojetos, né, principalmente da energia eólica. A gente tem acompanhado, através do projeto mesmo, né, algumas comunidades que estão desenvolvendo projetos, né, apoiado pelo Fundo Socioambiental Casa, que apoia pequenos projetos no Brasil e no Nordeste também, né, e que estão analisando, até sofrendo os impactos de algum desses projetos, que é importante que a gente preste atenção bastante nisso, né, porque a gente acha que essas tecnologias novas, renováveis, são fundamentais, mas não podem ser desenvolvidas com métodos que não são razoáveis do ponto de vista ambiental, social, cultural e tal. Então, é importante essa transição que a gente está passando hoje, né? Mas também a gente tem que se preocupar com um modelo que efetivamente não impacte tanto as comunidades, o meio ambiente, os territórios, né? É importante, né, nesse momento, a gente repensar um pouco isso, né, para que a gente coloque, né, um modelo de energias renováveis de uma forma que seja o melhor possível para todos, né, tanto para a geração elétrica no Brasil, né, e no Nordeste particularmente, como também no impacto de uma forma assim, significativa com as comunidades que estão nos territórios onde esses projetos são implantados. Então, é importante essa preocupação que a gente tem, né? E a gente tem vivenciado isso com várias comunidades, várias associações, quilombola, de pescadores, né? De agricultores familiares, né? Espalhados em vários territórios e estados aqui do Nordeste, e é importante, né, que os governos se preocupem com isso, né? Que tenha políticas públicas efetivas para que a gente possa fazer essa transição da melhor forma possível. Né? É importante, né, que essa discussão, né, do Nordeste Potência seja visto de uma forma bem objetiva pelos gestores, né, de uma forma geral, para que a gente tenha políticas públicas que venham atender, né, tanto o mercado, né, de energia no país, mas também que seja feito de forma inclusiva, participativa, né, com os direitos e das comunidades não sejam afetadas, como até em alguns momentos está acontecendo isso. Então, a preocupação do Nordeste Potência vai nessa linha também, de a gente repensar alguns métodos que estão sendo operados hoje pelas grandes empresas, né, e que precisam de um modelo talvez mais descentralizado, como Aurélio colocou, da geração distribuída, que é fundamental cada vez mais ser desenvolvida para que a gente tenha, né, essa geração descentralizada também como ponto importante na geração de energia aqui na região Nordeste, no país e no mundo também, né? Porque isso não é uma coisa essencialmente brasileira ou nordestina, mas está no planeta hoje essa mudança, né, da matriz energética para ser menos impactante do ponto de vista que estão afetando o clima no mundo, né, no planeta, e a gente não tem um planeta B, a gente só tem esse planeta e temos que cuidar direitinho dele. Então, obrigado aí por essa oportunidade de falar com todo mundo.
Bom, a secretária está conosco. Se vocês também podem mandar perguntas para a secretária, que ela já pode responder aqui, mas eu gostaria também de abrir aqui a palavra, secretária, se quiser falar um pouco mais sobre a questão de Pernambuco e sobre como o consórcio também do Nordeste pode levar a gente à direção que nós discutimos no plano. Bom, então, a gente... É engraçado como existem sintonias, né? Então, a pauta que o Plano Nordeste Potência, na verdade, nos apresenta de maneira sistematizada, ela resume aquilo que é hoje uma preocupação e a construção de uma estratégia para que a gente supere os obstáculos e a gente minimize os impactos ambientais que já estão sendo observados com o crescimento, né, dos investimentos e o crescimento da geração de energia eólica e solar nos estados do Nordeste. Num primeiro momento, isso foi compartilhado em reuniões da ABEMA, que é a associação que reúne os órgãos estaduais de meio ambiente. Depois a gente partiu para, em reuniões do Consórcio Nordeste, tentar identificar quais são as formas de superar de maneira articulada, dialogada, e a gente ali buscando uma parceria e uma integração para a superação dos desafios, porque muitos dos impactos ambientais e sociais eles já estão presentes, e com a previsão de crescimento exponencial da geração de energia eólica e solar, esses impactos eles também podem se multiplicar se nós não adotarmos medidas urgentes para evitar esses impactos. Então, aqui em Pernambuco, nós criamos em 2021 e ao longo de 2022, nós dedicamos, através de um grupo de trabalho do Conselho Estadual de Meio Ambiente, para visitar os empreendimentos, identificar quais são os principais problemas, ouvir especialistas, muitos afirmando que não se trata de energia limpa, que se trata, sim, de um tipo de energia com impactos, eles estão visíveis e eles precisam ser minorados. Então, a gente já consegue montar um diagnóstico. Nós tivemos aqui no Estado a contratação de uma consultoria, numa parceria com a ADEP, a nossa agência de desenvolvimento, para que a gente faça uma compilação de toda a legislação dos 9 estados do Nordeste e a gente busque construir uma normatização que seja comum a todos eles. A ideia é que a gente possa compartilhar experiências e a gente possa, ainda que entendendo a necessidade de observar as especificidades de cada estado, mas que a gente consiga garantir uma legislação, uma norma, um procedimento, o tamanho das compensações ambientais e sociais que possam beneficiar os territórios atingidos e que a gente não tenha apenas os impactos negativos. A gente quer evitar a todo custo uma concorrência pelos maiores investimentos para ver quem é que dá mais para as empresas. Não podemos seguir nesse caminho. A gente precisa, se a gente consegue articular e garantir uma legislação comum, toda a região Nordeste vai ganhar com isso. Então, é nisso que a gente está trabalhando. Agora, em agosto, a gente já tem um primeiro relatório com um diagnóstico da situação, com medidas que devem ser validadas até setembro. Para essa normatização, a gente quer chegar ao final do ano com uma proposta concreta para que a gente atue em cima disso. Nós também temos feito aqui no Estado a atualização do nosso Atlas de Energia Eólica e Solar, né, para que as camadas do ponto de vista ambiental estejam bem postas, que sejam observadas as unidades de conservação, as áreas e biomas mais vulneráveis, mais suscetíveis, para que a gente evite conflitos entre meio ambiente e economia. A gente quer que essas coisas caminhem de forma harmoniosa o máximo possível e a gente está trabalhando nessa perspectiva. Então, eu penso que
esse trabalho aqui do Estado de Pernambuco, com repercussão para o Consórcio Nordeste, que também acontece na ABEMA, é uma síntese do Plano Nordeste Potência. Eu acho que o plano, ele dá visibilidade, ele potencializa, nos ajuda a articular outros atores, entendendo que nós devemos caminhar. A gente tem um compromisso aqui com o plano de descarbonização, de neutralidade de carbono. Nós temos que caminhar, nós temos que expandir a matriz energética renovável, mas a gente não pode fazer isso a custo do meio ambiente, impondo às populações um custo social, e nós temos que ver diversas questões. Então, a nossa agência estadual de meio ambiente, ela passa hoje por este processo de revisão dos seus procedimentos, daquilo que a gente pode melhorar, de como cobrar essas compensações. Existem questões que não são afeitas aos estados, não é uma atribuição direta do estado, já que a energia passa para uma outra alçada, mas aquilo que depender dos estados, nós precisamos avançar. E nós entendemos que é uma possibilidade, inclusive, de construir também uma proposta para que o novo governo federal, que a gente espera que tenha maior sensibilidade com a pauta ambiental, que possa também caminhar nessa perspectiva. Então, a gente está fazendo aqui já estamos colocando em prática o Plano Potência Nordeste, acreditamos nessa proposta e temos uma agenda aí, esperamos correr com isso rapidamente, Cristina. Perfeito, secretária, muito obrigada. É muito interessante essa questão do papel do ente federal nesse sistema. O plano ele também prevê essa conversa, a gente também quer abrir esse diálogo com o governo federal para apresentar o plano, e isso realmente precisa ser feito de maneira integrada, até porque, ainda que haja um papel muito importante do ente federal na regulação e no avanço dessas tecnologias, o impacto muitas vezes ele é local. Isso. Então, quem tem que lidar com os impactos é o ente estadual, é o ente municipal, muitas vezes. Então, essa integração ela é realmente fundamental. Eu gostaria que o Sérgio Xavier pudesse fazer uma fala, mas, Sérgio, você vai precisar vir para cá. Pode ser? Bem, eu acho que poderia só apenas complementar ou enfatizar o que está sendo, que já foi falado aqui, né? Eu estava em outra sala, não sei se tem alguma pergunta, Cristina, mas, enfim, na verdade, o desafio hoje que esse projeto aponta, inclusive, ali instrumentos, caminhos, né, formas de lidar, realmente ter um pensamento de governança sistêmica, né, de governança com a visão integrada por biomas. Então, a gente está tratando aqui do bioma Caatinga, que realmente é um dos biomas que estão mais ameaçados, não só pelos desmatamentos que já aconteceram, mas também, quando a gente olha as projeções do IPCC, as projeções para o semiárido brasileiro são terríveis, né? Aumento de temperatura, redução de chuvas, ondas de calor ainda mais severas, secas mais prolongadas do que nós já tivemos. Portanto, não basta apenas sustentar o que está aí, tem que regenerar. Então, um aspecto muito importante desse planejamento é fazer com que a economia faça um processo de regeneração ambiental e de inclusão das pessoas, de redução das desigualdades de forma muito acelerada. Tanto para a questão ambiental quanto para a questão social, nós temos que fazer com muita velocidade exatamente essas recomposições, essas regenerações. Nós estamos numa região que grande parte das pessoas está muito abaixo da linha de pobreza e com a piora, né, dos indicadores ambientais, da situação ambiental,
com o aquecimento global, certamente essa condição de pobreza vai ainda ficar muito mais difícil de se resolver. Portanto, é uma emergência climática, é uma emergência social, e o Plano Nordeste, ele não apenas fala que esse é um desafio importante, mas aponta caminhos. A energia, com certeza, é o maior instrumento de propulsão da economia regenerativa, porque a energia realmente é fundamental para as sociedades modernas. No caso do Nordeste, a produção de energia solar e eólica, ela pode ser interiorizada, criando oportunidades pelo interior de toda a região. São 28 milhões de pessoas que estão presentes nessa região. Então, com o programa de capacitação, com o planejamento integrado, com a implementação dessas licenças que a secretária Inamara, inclusive, destacou, né, pensando, cruzando dados, cruzando informações, vendo mapas de vento, mapas eólicos, mapas solares, cruzando com dados de IDH, com desertificação, enfim, definir quais são as áreas mais adequadas, com menos impactos ambientais e com mais benefícios sociais. Com todos esses instrumentos, é possível transformar essa economia num processo de regeneração social e regeneração da caatinga. E essa produção de energia solar e eólica no interior do Nordeste pode também viabilizar a implementação das plantas de hidrogênio verde no litoral brasileiro. Então, a Bahia já está articulando investimentos expressivos, Pernambuco também tem já projetos importantes no Complexo Industrial Portuário de Suape, o Ceará também desponta como possibilidades, a gente sabe que outros estados, a Paraíba também vem estudando soluções, portanto, todo o litoral do Nordeste pode trabalhar uma articulação de produção de hidrogênio verde conectada com a produção de energia renovável no sertão, no interior. Portanto, é um modelo, sim, de desenvolvimento regional que sai daquela velha ideia de depender de indústrias que nunca vão chegar, né? Muitas vezes se fala de industrializar o interior do Nordeste, é muito difícil fazer isso sem água, mas é possível criar biofábricas, pequenas biofábricas, utilizando as espécies da caatinga, que já tem algumas estudadas e que não tem ainda um aproveitamento industrial, comercial. É possível fazer isso, a gente vem discutindo com cientistas que estão estudando aqui nas universidades o aproveitamento dessa bioeconomia da caatinga. Portanto, o plano ele apresenta diversos caminhos e certamente são caminhos que são, eu diria, irreversíveis e caminhos óbvios. Não tem outro caminho para a região Nordeste e não tem outro caminho para o Brasil que não seja regenerar seus biomas e tirar todo o proveito positivo para sustentar suas comunidades, respeitando as comunidades tradicionais, com os potenciais da floresta viva e não da forma que está sendo feita pela economia do século XIX. Isso, acho que a gente teve espaço. Bom, já passou de 11. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu acho que a gente pode, então, encerrar. Eu gostaria muito de agradecer a presença da secretária. Acho que o Roberto também já saiu, né? Mas agradeço muito a abertura que o governo de Pernambuco e que o consórcio Nordeste deu para essa equipe. Certamente esse é apenas o primeiro passo de uma longa caminhada, mas estamos à disposição para que haja essa construção e que a gente possa, então, apresentar o Nordeste, reposicionar o Nordeste dentro desse novo mercado global de descarbonização, de geração renovável, de uma maneira que seja um exemplo para o Brasil e para o mundo. Então, muito obrigada, e obrigada a quem participou aqui. Estamos também à disposição, nós vamos compartilhar com todos que estão, que participaram aqui do evento, o plano e a apresentação também mais tarde. Então, muito obrigada. Muito bem.